2014, Universidade de Princeton. Um estudo feito por pesquisadores em uma turma chegou a uma conclusão bem interessante. Primeiro, os pesquisadores dividiram a turma em dois grupos. Os pesquisadores pediram a cada grupo fizessem anotações de uma aula de duas maneiras diferentes. O primeiro grupo foi instruído a fazer anotações à mão, usando o método tradicional com caneta e papel, o que gerou muitos resmungos e reclamações, já que requer muito esforço, consome tempo e causa cãibra nas mãos. E o segundo grupo foi orientado a fazer as anotações digitando em seus notebooks, telefones ou qualquer outro dispositivo, o que se mostrou um método de fazer anotações muito mais eficiente. Na verdade, o segundo grupo, em média, acabou com o dobro de anotações após cada aula, em comparação com um grupo que usou apenas papel e caneta. O objetivo desse estudo era descobrir qual método de fazer anotações permitiria lembrar mais do que estava sendo ensinado. No final do semestre, os pesquisadores anotaram as notas de teste geral para todos os alunos dessa turma. E para surpresa deles, as crianças que fizeram as anotações à mão, usando o método antigo de papel e caneta, obtiveram o dobro da pontuação das crianças que usaram os notebooks. E isso é bem significativo. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que talvez o fato de esse grupo fazer anotações à mão tenha de alguma forma incentivado eles a estudar um pouco mais fora da sala de aula. Portanto, eles conduziram esse estudo mais duas vezes, só que com algumas mudanças. Uma vez, eles testaram cada grupo imediatamente após a aula, sem tempo para estudar. E na segunda vez, eles aplicaram um teste surpresa para cada grupo apenas uma semana depois das anotações. E em ambas as vezes, as crianças que fizeram as anotações à mão tiveram um desempenho cerca de 2 vezes melhor do que as crianças que digitaram suas anotações. O que eles descobriram nesse experimento é o que nós podemos chamar de princípio do esforço. Basicamente, quanto mais esforço você investe em registrar uma informação, maior vai ser a sua capacidade de fixar essa informação. E se você estiver gostando do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. O princípio do esforço tem muito valor no mundo do autodesenvolvimento. Veja bem, um dos maiores problemas do autodesenvolvimento é o fato de que há muita informação por aí. Existem centenas de milhares de livros, vídeos e podcasts, mas não importa quanto tempo você passe consumindo essas informações. Se você não se lembrar de nada e não internalizar suas lições, não faz sentido algum. Vejamos como exemplo os audiobooks. Vamos ser honestos, é realmente muito prático para quem não tem muito tempo disponível no dia a dia. Mas apenas ouvir os audiobooks talvez não seja o ideal. É fácil demais, ou seja, não requer tanto esforço. Na verdade, antigamente era comum eu me pegar depois de ouvir um livro inteiro e 1 ou 2 semanas depois mal me lembrava de nenhum dos principais conceitos. Então você está falando que os audiobooks não prestam? Não é isso. Veja bem, vamos ao exemplo do Jorge. Jorge é um jovem muito atarefado. Desde o momento em que acorda até o momento em que ele vai dormir, simplesmente Jorge não consegue parar por 10 minutos sequer para se sentar, ler e captar nem que sejam 20 páginas. Então Jorge desenvolveu o hábito de ouvir audiobooks, mas ele percebeu que após um curto período de tempo, todo o conteúdo que Jorge ouvia, ele já não se lembrava. E para resolver esse problema, Jorge desenvolveu a seguinte forma. Jorge começou a carregar com ele pequenos cadernos de anotação. Existem modelos que são menores que o meu celular, por exemplo, que os torna muito fáceis de transportar. Sempre que Jorge está ouvindo um audiobook e tem um momento, análise, que são basicamente momentos em que as engrenagens de sua cabeça se encaixam e algo faz muito sentido para ele, ou seja, algo que ele sabe que é um grande diferencial e que ele realmente deve se lembrar. Nesse momento, ele se esforça para registrar essa lição. Jorge estava na academia ouvindo o livro Can't Hurt Me, de David Goggins, e teve um momento, análise, quando o autor falou o que ele chama de método de cookie jar. No momento em que Jorge ouviu sobre esse método, ele pensou, uau, isso é realmente poderoso, eu preciso me lembrar disso.
Então ele colocou os pesos de lado, pausou o audiobook, pegou seu caderninho, pegou sua caneta e anotou: método do Cookie Jar. Em seguida, ele fez um breve resumo do que era e depois voltou alguns minutos no áudio para ouvir aquela parte novamente. Se você observar bem essa prática, Jorge colocou talvez de 10 a 20 vezes mais esforço para assimilar essa única informação em comparação com apenas ouvir o audiobook. E por causa disso, essa lição tem ficado com Jorge desde então. Outra coisa que Jorge descobriu foi que quando ele trazia o assunto em uma conversa com um amigo, por exemplo, a informação que Jorge aprendeu ficava ainda mais clara em sua mente. Ou seja, o momento em que você compartilha o que aprendeu exige um esforço adicional, pois você terá que ensinar aquilo de uma forma que a outra pessoa consiga captar a ideia, o que faz com que você retenha ainda mais as informações. Assim concluímos que em um mundo repleto de conhecimento disponível, é essencial não apenas consumir passivamente tudo que se vê, mas também se engajar ativamente com o material estudado. Ou seja, seu crescimento pessoal vai depender de um compromisso ativo que você vai ter consigo mesmo, onde o esforço investido na assimilação de informações se torna a base para o verdadeiro conhecimento. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conteúdos transformadores como esse.